Olá, queridos. Muito boa noite. Não tá querendo virar aqui de jeito nenhum a minha telinha. Como vão? Tudo jóia com vocês? Deixa eu só tentar virar a telinha, por favor. Direitinho. Olá, gente. Como vão vocês? Tudo na paz? Tudo na paz? Muito boa noite para todos vocês que estão chegando aqui no meu Periscope. E eu hoje estou fazendo esse Periscope rapidinho, né? Porque a gente vai falar uma coisa certinho aí, pessoal de Rondônia. Um beijo grande para vocês. Samir, beijo, meu amigo querido. Obrigada por ter levado lá a camiseta para mim antes da nossa aula lá em Recife, que foi maravilhoso. Amei. Foi ótimo, tudo lá, Samir, beijão pra você. Galera de Barra do Piraí, a galera Masquê, ó, arruma o desconto na pós-criminal da Alcan. Cara, mas eu não tenho nenhuma, como eu vou explicar? Eu não coordeno nada lá não, pretinho, se eu pudesse eu arrumaria sim. A galera de Cuiabá, a galera de Goiânia, uma pergunta da Cláudia que deixa a gente com a boca atrás da orelha. Opa! O pessoal aí de Jampa, de uma pessoa, pessoal do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de BH, de Brasília, nossa, Santa Catarina, Barbalha no Ceará, pessoal de São José dos Campos, beijinho meu preto, beijinho minha preta, Chapuri no Acre, nossa, um beijo pra galera do Acre, Fortaleza de Novo, Brasília, Goiás, Roraima, Piracicaba, vou te falar, hein? Vou te falar uma coisa, acabei de verificar aqui, acabei de comprar meu aniversário, falei assim, sabe pra onde eu vou? Vou pra São Paulo. Vou pra São Paulo, que eu adoro lá do restaurante de São Paulo, tem um tempão que eu não vou pra São Paulo, fico lá, uma delícia, fui pro Nordeste essa semana agora eu vou um pouquinho pra Sampa, né? Um beijo grande pra vocês, galera de Porto Velho. Oh, olha só, Vinícius Marçal, não vi sua live, Vinícius. Eu não vi, meu preto, porque hoje eu fiquei o dia todo mega aqui enrolada com umas coisas aqui em casa, né? E também organizando aí, vocês viram que eu vou coordenar um evento que vai ser o primeiro encontro de concurseiros aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, vocês têm que estar aqui, Vinícius. Você sabe que vai ter, né, Vinícius? O Basson vai estar aqui conosco, né? Cara, Vinícius, tem que vir também, Vinícius, para estar conosco nesse dia, meu amor, vai ser uma delícia. Venha visitar a gente, venha ver seus amigos aqui, que vai ser top. Gente, esse encontro vai ser o primeiro encontro nacional de concurseiros, que nós pretendemos depois replicar em outras cidades do Brasil. Vai ser aqui no Rio de Janeiro, no dia 18 de março de 2018. Tem um galerão que já tá confirmado e ainda tem mais gente para confirmar. Ó, Kleber Masson tá confirmado, Pedro Barreto tá confirmado, Ailton Zuc tá confirmado, Ana Cristina Mendonça tá confirmada, Cristiano Sobral, Marcos Paulo Dutra, Bruninho Zampier, Marcelo Machado. Tem uma galera que já tá confirmada, não posso falar para não esquecer de ninguém. Pelo amor de Deus, que eu não posso fazer essa indelicadeza de deixar aqui de falar de alguém. Como é que você pode, depois você dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que tem lá, você vai entrar lá pelo Notorium e pelo grupo Notorium, você vai verificar direitinho lá o link bonitinho para vocês participarem, tá certo? Vai ser uma delícia contar com vocês. Imagina só, agora veja bem, vocês me conhecem, não é esse lance dia, tudo bem, tem que ser uma coisa bacana, tem que ser um encontro, da gente confraternizar, enfim, mas amigos, queridos amores, precisamos fazer aula, vai haver aula, e ainda tem gente para ser confirmada, nada de get. Eu sei que o povo pensa assim, vou pro Rio, filho, é pra bagulho, Vinícius, o povo pensa ou não pensa, Vinícius? Vem pro Rio, ainda mais essa galera flamenguista, estilo Vinícius Marçal. Agora que eu lembrei que Vinícius é flamenguista, tô pensando seriamente, Vinícius. Olha só, o povo pensa, cara, que vem pro Rio
e vem pro Rio pra bagunça. Rio não é lugar de bagunça, gente. Carioca é gente séria, presta atenção nisso. Pode acreditar. Olha só. Então, gente, vamos começar aí a nossa live? Rapidinho, então. Olha, então espero vocês, hein? 18 de março aqui no Rio de Janeiro. Primeiro encontro nacional de concurseiros, tá? E vai ser um espetáculo total. Óbvio que é Rio de Janeiro, no final tem uma surpresa. Mas vamos lá. Olha só, gente, deixa me falar uma coisa. Tem um galerão aí brigando. Caraca, deixa eu falar um troço que eu lembrei aqui. Tudo bem que a nossa live é de receptação, mas ontem caiu um lance na prova. Ô, Maicon, olha meu amigo Maicon aí. Gente, caiu um lance na prova da OAB ontem, que eu vi um celeuma, uma briga, uma confusão, ninguém dizendo que era uma coisa, ninguém dizendo que era outra. Gente, vou te falar, que loucura foi aquela, uma questão muito fácil, uma questão que caiu, que a mulher fala assim, ó, presta atenção, a pessoa falou conversando com a outra, e você sabia que eu ontem vi fulano apontando o jogo do bicho? Bem, e tudo isso era mentiroso, simplesmente para ofender, para macular a honra desse fulano, a quem ela se referiu como pessoa que aponta jogo do bicho, né? Então a pergunta era a seguinte, qual foi o crime até aqui? Até aqui, beautiful people, stop it all, parando por aqui. Qual o crime até aqui? Gente, essa pessoa imputou à outra a prática de um fato definido como contravenção. Então, imputou à outra a prática de um fato definido como contravenção. Isso não é, de jeito nenhum, calúnia. E por que não é calúnia, Jesus? Não é calúnia, porque calúnia deve haver a prática de fato, imputar falsamente a alguém a prática de um fato definido como crime. Então, se ela imputa a alguém a prática de um fato definido como contravenção, calúnia não é. Mas isso, gente, caracteriza difamação, porque imputou a alguém a prática de um fato ofensivo à sua honra. Então, isso é prática contravencional. Aí depois tem, imputou alguém a prática do jogo do bicho. Isso é fato contravencional. Se imputou alguém a prática de um fato definido como contravenção, está praticando o crime de difamação. Agora, presta atenção, temos que lembrar o seguinte, a calúnia é a imputação da prática de fato definido como crime. E a imputação é a prática de um fato ofensivo à honra da pessoa. Muito bem. Só que aí, então isso quando eu falo que uma pessoa vi a pessoa apontando, ontem eu vi o outro apontando jogo do bicho, isso é então difamação. Imputou a prática de um fato definido como contravenção. Ponto. Aí só que depois a questão fala assim, e no outro dia, essa mesma pessoa teria dito que essa mesma vítima, né, era um furtador. Gente, isso não pode ser calúnia, porque tanto na calúnia quanto na difamação, eu tenho que ter a imputação de um fato. Quando eu digo fulano é ladrão, isso não pode ser calúnia, porque eu não imputei um fato. Eu dei a esse alguém um adjetivo completamente negativo, mas eu não imputei um fato. Então, se eu não imputo fato, isso não é nem calúnia e nem pode ser difamação. Isso caracteriza a prática de injúria, porque tanto na calúnia quanto na difamação, eu devo imputar um fato. Cara, que mimimi é esse com relação a essa questão dessa prova? Sabe, gente? Na boa, não dá pra brigar com coisa que não dá pra brigar. Vamos brigar com o que dá pra brigar, sabe? Aquele outro fulano é um furtador, isso é uma injúria. Então, na verdade, quais foram os crimes caracterizados ali? Ali, nós tivemos difamação na primeira parte e na segunda parte, nós tivemos uma injúria. Nós não tivemos, como as pessoas queriam, duas calúnias, não importa, porque quando chegou ao conhecimento dele, tá?
quando chegou ao conhecimento dele, aquilo ali ofendeu a honra subjetiva dele. Isso é para ofender a honra subjetiva dele. Então ali houve uma difamação e houve uma injúria. Não tinha nada de calúnia ali, gente, pelo amor de Deus. Na boa, isso é um mimimi sem noção, na boa, tá? Repito, vamos brigar com o que tem que brigar. Joia? Então vamos lá. Não pode ser. Primeiro, como é que é? Chama no perceba. Perceba bem, como diria Ailton Zucchi. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não pode haver difamação quando você não imputa um fato. Coloca isso na cabeça, gente. É só você colocar nessa cabeça. Difamação e calúnia. Tem que ter imputação de fato. Fato específico. Na difamação não é crime. Na calúnia é fato definido como crime, né? Então não tem que ficar chorando isso aí. Mas vamos lá. Vamos para nossa aula de hoje. Eu só falei isso porque eu fiquei assim tão estarrecida com tanta coisa daquela questão. Gente, pelo amor de Deus, tinha que, na boa, essa questão não dá para tu errar não, preto. Ah, professora, mas eu errei. Então, olha só. Presta atenção. Como eu costumo dizer, eu sou professora. Professor não fala o que o aluno quer ouvir. Professor fala o que o aluno tem que ouvir. Professor não fala para agradar aluno. Professor fala para empurrar aluno para frente. Professor que fala para te agradar o errado, amigo, ele está te prejudicando. E, aliás, ele não é nem professor. Porque professor que é professor é aquele cara que te dá uma... Opa, engasgou. Tá ali um socão nas costas, você... é isso mesmo. Tô mentindo, gente? Alguém gosta? Vem cá, é aquele lance. Você gosta de ser enganado? Eu nunca gostei de ser enganado. Quando a pessoa chegava pra mim, na lata, porrada, e me dizia assim, ó, aí, fez isso, e tá errado. Cara, foi assim que eu consegui tudo que eu queria na minha vida. Entende? Foi assim, tudo que eu consegui na minha vida, eu consegui assim. Só na tapa, meu amigo. Só no sofrimento. Só ali, ó. Só batalhando pelo que eu queria. Agora, quando a pessoa me via errada e dizia assim, Claudinha, estão sendo injustos com você. A pessoa não me ajudava em nada, galera. Em nada. Na boa. Que, olha só, se Vinícius não estiver aí na live. Quando eu fiquei reprovada aí no MP de Goiás, Vinícius, eu liguei pro Rio pra minha mãe, tá? Eu liguei pro Rio pra minha mãe e disse assim, na época não tinha celular, né? Tinha que procurar o quê? Telefone público, ficha da Telerge, que na época ela não era Telerge, evidentemente não era Telerge em Goiás. Não lembro mais como era o nome da companhia. Mas eu liguei lá. Aí a minha mãe, minha filha, eu falei assim, mãe, não passei. Não passei. Fiquei reprovada na prova oral. Jesus, não conta pra ninguém. Fiquei reprovada na prova oral. Aí veio, isso é um absurdo? Não. Tem nada de absurdo. Só que eu sofria nesse sentido pra caramba, sabe? Eu virei e falei assim, não tem nada de absurdo, não. Eu dei mole. Dei muito mole. Hoje, quando eu lembro que eu falei naquela prova, eu pensei assim, Jesus, não era pra passar. Entende? Então, é aquele lance. Eu dei mole. Eu errei. Não houve, no meu caso, nenhuma injustiça. E não houve nenhuma injustiça naquela questão. Na boa, gente. Aí, eu fico vendo, assim, vocês às vezes reclamarem de coisas. Cara, é a realidade. Isso não vai te colocar pra cima. Isso não vai te colocar pra frente. O professor tem que te corrigir com amor, né? Tem que te corrigir com amor. O que distingue as pessoas não é o que elas falam pra gente. É como elas falam pra gente. Eu posso te corrigir com desdém e eu posso te corrigir com amor. Não é? Então, se eu não te corrigir com amor, a minha correção não vale nada. A minha correção é só para te colocar para baixo. Se eu não fizer com amor. Agora, se eu faço uma colocação e faço essa colocação para te ver para frente, cara, você não pode ficar com raiva de mim. Não é? Você não pode ficar com raiva de mim. Muito pelo contrário. Sabe? Eu, hein? Jesus. Então, vamos lá. Então, queridos do meu coração, vamos então entrar, porque a gente tá esse papo todo, a gente não entrou no papo da live, pai. Vamos entrar no papo da live? Vamos entrar no papo da live? O papo da live today é o quê? Muito bem. Isso aí, queridos. Olha só, são 19 anos fazendo isso. São 19 anos fazendo o que eu amo. São 19 anos fazendo o que eu gosto. Não estou aqui de besteira.
Não estou aqui de bobeira. Não, Deus, graças a nosso Senhor, Deus já me deu tudo aquilo que eu merecia. Agora é só a hora de compartilhar aquilo que eu ganhei, que eu não sei nem se eu merecia tanto, se foi bondade extrema de Deus. Então, esse negócio de ficar contando comigo para fazer titio, não vou contar, porque eu não vou entrar nessa vibe. Tá? Ah, isso aqui, ó, é isso, mestre. Eu dei mole na OAB. Aí o cara falou assim, ó, pô, aí, mestre, eu dei mole na OAB. Eu agora vou levantar e vou acabar, vou detonar com a FGV na Next One. É assim que se fala. Não é ficar brigando contra o que não tem que brigar. Não é ficar terceirizando culpa. Porque se terceirizar a culpa, colocar na FGV, filho, já era pra você, vai ficar difícil de você come back to reality. Vai ficar difícil de você voltar pra realidade. Vambora, let's go, filho. Vamos logo. Então, olha aqui. Vamos continuar aqui a nossa live. Agora na questão do tema específico de que nós estamos tratando. É a questão da receptação de coisa própria. Será que pode haver receptação de coisa própria? Caras, gente, eu vou perguntar uma coisa aqui pra vocês. Vamos imaginar a seguinte situação, beautiful people, pretinhos e pretinhas in my heart. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que alguém subtrai alguma coisa minha, sabe, gente? Alguém subtrai alguma coisa minha, né? E foi vítima de um roubo na rua aqui. Alguém foi lá, subtraiu meu carro, levou meu carro. Aí, imaginemos que o meu carro não estivesse com seguro, né? O meu carro não tá com seguro e eu digo, meu Deus do céu, cara, perdi meu carro, Senhor, sem seguro, pai, já era. Aí eu escuto, né? Chega o meu conhecimento que o meu carro estaria numa determinada feira de produtos roubados aqui no Rio de Janeiro. Understand? Estaria numa feira de produtos roubados aqui no Rio de Janeiro, sendo vendido por 1/10 do seu valor. Aí eu vou lá e penso assim, pô, peraí, meu carro, vamos imaginar, pô, meu carro valia 100, meu carro tá sendo vendido a 10, sorry, vou na feira e vou comprar esse carro de volta. E aí eu vou à feira, compro esse carro, que eu sei que é roubado, inclusive fui a vítima do roubo na Glória, hein? Então, eu vou adquirir o meu próprio carro lá nessa feira de produtos roubados. Ao adquirir, eu sei que estou adquirindo produto de crime. Eu, inclusive, quero adquirir o produto de crime, eu quero reaver meu carro. A minha pergunta é, estou eu, nessa situação, cometendo uma conduta criminosa? Estou eu, nessa situação, cometendo um crime? Diga pra mim se estou ou não estou, quero a participação aqui. Vamos lá, estou ou não estou? Teve um que disse que eu tô. Quem foi que eu não tô conseguindo ler? O outro disse que não. Vamos lá, gente. Estou praticando crime? Sim. O outro tá dizendo que tô também. Tô? Não, tô. Ó, posso falar uma coisa pra vocês? Prestem atenção. Nesse caso, eu não estou praticando crime nenhum. Mas por quê, professora? Eu vou explicar por quê. Não estou praticando crime. Deixe-me falar uma coisa. Na receptação, não é preciso que a coisa seja alheia. É verdade. Porque no furto é preciso que a coisa seja alheia, no roubo é preciso que a coisa seja alheia, mas na receptação não é preciso que a coisa seja alheia, tá? Se nós pegarmos a definição de receptação, nós não vamos encontrar coisa alheia como objeto material do crime de receptação. A lei fala que é coisa que é produto de crime, que sabe tratar-se de produto de crime. Calma, como é que não houve crime anterior? Houve um roubo, gente. Como é que não houve crime anterior? Deixa eu acabar de explicar. Então, você poderia me perguntar assim, então, professora, então isso é receptação. Mesmo que isso seja seu, isso é receptação, porque pode ser coisa própria. Não. Escute uma coisa, meu amor, direito penal tem que ser analisado. Direito penal não é caracrachá. Direito penal não é, olha aqui, tá aqui a foto, é você, tudo bem, vai embora. Não é assim. Toda norma que define um crime, né, todo tipo penal, incriminador, nós temos um bem jurídico a ser tutelado. Qual o bem jurídico tutelado na receptação?
O bem jurídico tutelado na receptação é o patrimônio. Que patrimônio? O patrimônio da pessoa que foi vítima, sujeito passivo do crime anterior. Certo? Então, por exemplo, se roubam o meu carro e você, sabendo que aquilo é produto de crime, adquire o meu carro, o sujeito passivo desta receptação sou eu. Sou eu. Tá certo? Vai escutando, vou chegar lá, meu amor. Tá bom, meu preto, minha pretinha? Então, veja, a pergunta é: qual teria sido o objeto de crime que eu teria adquirido? Aquele veículo. De quem era aquele veículo? Meu. Quem foi o sujeito passivo do crime anterior? Eu. Eu, a quem a pessoa abordou, botou a arma e sai do carro. Certo? Então, eu que fui sujeito passivo do crime anterior, sou o sujeito passivo da receptação. Concorda comigo? Como é que eu posso ser sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo da receptação? Não posso. Ninguém pode ser ao mesmo tempo sujeito ativo e passivo do seu próprio crime. Porque existe um princípio, amores do meu coração, que é o princípio da alteridade. Alguém sabe me dizer o que é o princípio da alteridade? Alguém colocaria aqui o que significa o princípio da alteridade? Coloca aí. Coloca aí o que significa o princípio da alteridade. Hein? Vamos lá. Quem sabe? Quem sabe o que significa o princípio da alteridade? O princípio da alteridade é uma das vertentes da lesividade. Show, olha aqui, colocou. O princípio da alteridade é uma das vertentes da lesividade. Não é? Olha só, queridos. Pelo princípio da alteridade, para que uma conduta seja considerada criminosa, é preciso que ela venha a atingir bens jurídicos de terceiros. Todas aquelas condutas que lesam bem jurídico do próprio agente, primeira coisa, você tem que detectar em cada figura criminosa qual é o bem jurídico. Se o agente está atingindo um bem jurídico próprio, aquilo não pode ser uma conduta típica. Entenderam ou não entenderam? Então vamos lá. Para que uma conduta seja considerada típica, é preciso que ela extrapole o agente para atingir bens jurídicos de terceiros. Eu te pergunto, eu atingi bens jurídicos de terceiros aqui? Eu atingi, porque o bem jurídico é o patrimônio. Eu atingi o patrimônio de terceiro? Não. Então, a minha conduta não pode ser considerada criminosa. Isso já caiu em prova. E a resposta era que a conduta era atípica. E por que é atípica? E a doutrina diz que é atípica. Agora, olhem só, olha agora que vai vir mais difícil a situação. Para que uma conduta seja criminosa, é preciso que ela atinja o bem jurídico do agente e ela extrapole o âmbito do agente e venha atingir bem jurídico de terceiro. Se ela não atinge bem jurídico de terceiro, ela não é nem típica. Aí alguém colocou assim, porque era coisa própria. Não, não é porque era coisa própria. Nesse caso que eu acabei de contar, é porque não atingiu o bem jurídico de terceiro. Porque pode haver receptação de coisa própria? Pode sim. Aí você vai dizer assim, e agora, professora, agora deu nó. Agora a cabeça agora pirulitex. Não entendi mais nada. Agora minha cabeça pirou geral, absoluto e restrito. Mas eu vou te explicar. Amores do meu coração, pode haver sim receptação de coisa própria, desde que atinja bem jurídico de terceiro, desde que atinja o patrimônio de terceiro, que é o bem jurídico tutelado na receptação. Claro que eu vou dar um exemplo, meu amor. Olha só a situação seguinte que eu vou fazer. Vamos imaginar a seguinte situação? Ó, vê se dá pra enxergar. Eu tenho aqui o A. O A tá duro, gente. O A tá precisando de money. O que o A vem fazer? O que o A vem... O A vai falar assim, ô B, esse cara aqui, ó. Tá com dinheiro aí, B? Tô. Me empresta uma grana aí. Aí o B vai fazer o quê? O B vai entregar dinheiro pro A e o A vai entregar pro B um determinado bem. Esse bem aqui. Esse bem que o A entregou para o B, tá dando para enxergar? O A entregou para o B como garantia do pagamento da dívida. Esse bem aqui é de quem? É de A.
que está com B. Mas está com B por quê? Como garantia de pagamento da dívida. Entenderam ou não entenderam? Então, o A aqui é o devedor, o B aqui é o credor. O credor que pegou o bem como garantia de pagamento da dívida. Ok? Aí, isso é que acontece? Tem esse malandrinho aqui, ó, o C. Quem é o C? O C é um ladrão. O C é um ladrão qualquer. O que o C faz? O A não tá sabendo de nada, tá? O que o C faz? O C vai lá e, ó, subtrai o bem, gente. Ele é ladrão, meu pai. Agora, o bem, que é de A, e estava na posse de B, como credor ignoratício, olha o que acontece. Ele vai ser subtraído por C. Ele vai ser subtraído por C. Aí o A toma conhecimento de que o C está vendendo esse bem por um valor muito menor, inclusive muito menor do que a dívida que o A tem para pagar a B. Certo? Então o que o A faz? Peraí, deixa eu acabar de explicar. O que o A faz? O A vai lá e e adquire do C. Entenderam ou não entenderam? A situação. Primeiro eu quero que você me diga se você entendeu a situação. Você entendeu a situação? O A está precisando de dinheiro, o B empresta dinheiro, o A entrega o bem. O B, você me pediu um dinheiro, você é B. Eu sou A, eu sou o A, você é B. Eu tô precisando de dinheiro, peguei um dinheiro com você. Você disse, Claudinha, te empresta essa grana, mas eu quero um bem em garantia. Eu te entreguei esse bem aqui em garantia. Aí o C foi lá e subtraiu o bem que estava com você. Credor ignoratício, o bem estava com você. Aí ele foi lá e subtraiu o bem. O bem aqui está com... O B aqui está com... O bem aqui agora foi subtraído por C. De quem é esse bem? Esse bem, ele é de A. Esse bem é de A. Aí o A vai aqui e adquire o bem que ele sabia ser produto de crime de furto. Ele adquiriu do C o bem que ele havia subtraído de B. Entenderam ou não entenderam? Tá? Exatamente. Tá certo? Então, qual é a situação aqui? Gente, primeiro isso aqui é situação fática. Se você não conseguir entender a situação fática, não vai conseguir entender a solução, tá? Então, André pegou um dinheiro com o Bruno. Bruno disse, André, te empresta dinheiro, mas me dá um benzinho aqui de garantia. Ok. Aí o André deu o bem pro Bruno. O Carlos, ladrão, foi lá e subtraiu o bem que estava com o Bruno. E aí o André foi e pegou o bem que estava com o Carlos, adquiriu sabendo que era produto de crime. É essa que é a história. Fechamos ou não fechamos? Certo? Nesse caso, o A adquiriu ou não adquiriu o produto de crime? Primeiro acaba de ouvir aqui o exemplo. Amor, o A adquiriu ou não adquiriu o produto de crime? Fala pra mim, se o A adquiriu ou não adquiriu o produto de crime? Sim ou não? Fala aqui pra mim, subam aqui as respostas. Eu não gosto de fazer palestra, eu gosto de que vocês participem aqui. Ele não adquiriu o produto de crime? Adquiriu o produto de crime. Ele sabia que era produto de crime? Sabia que era produto de crime. E de quem era esse bem? Era de quem? Era bem próprio, era bem do A. Pode haver receptação de bem próprio? Em tese pode. Nesse caso, houve receptação de bem próprio? Houve. Houve crime de receptação? Houve. Sabe por que houve, gente? Porque nessa, eu acabei atingindo o patrimônio de um outro alguém. De quem? Olha aqui quem está prejudicado com essa situação. Eu atingi o patrimônio de B. O patrimônio de B foi lesado nessa situação. Porque o que o B tinha, né, para garantir o pagamento da dívida que o A havia contraído com ele? O bem. A partir do momento em que o B está sem o bem, ele foi sim lesado em seu patrimônio.
Então, queridos, a questão não tem nada a ver com a posse em si. Olha só, é claro que também é protegida. E é por isso que você tem que analisar da seguinte situação. Você tem que analisar que quando há o atingimento de um bem jurídico de terceiro numa receptação, adquirir coisa própria, que é produto de crime, pode ser receptação. Em outras hipóteses, quando não há atingimento de bem jurídico de terceiro, não pode ser receptação. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês conseguiram entender? E esse exemplo, gente, está nos livros. Mas sabe o que acontece com a grande maioria? Sabe o que acontece com a grande maioria? Que nem eu estava vendo, porque eu fico aqui dando aula e aí eu fico aí olhando o que vocês escrevem. Olha só o que acontece. Vocês gostam de decorar jurisprudência. Então alguém leu alguma coisa, vocês não veem nem qual foi o fato que foi jurado na jurisprudência. Então você tem que primeiro verificar qual foi o fato concreto. Tá certo? Primeiro, qual foi o fato concreto? E não se aprende direito aprendendo julgados, porque julgados, cada um, nós podemos ter perfeitamente julgados distintos, e por isso que decisões são reformadas, certo? Nós primeiro temos que verificar o que a lei diz, o que a doutrina diz a respeito da lei, porque isso não pode ser modificado. Tá entendendo? O que a doutrina diz a respeito da lei, se aquele julgado, o que aquele julgado analisou da doutrina, o que ele trouxe para ele da doutrina, o que ele reproduziu de doutrina, o que ele criou. Entende? Então, não adianta querer, é outra coisa também que eu vejo, o pessoal querer queimar etapa. Não adianta que não vai queimar etapa. Não dá para queimar etapa e passar na prova. Quem falar que queimou etapa e passou na prova, não está falando a verdade, porque não tem como queimar etapa. A gente tem que entender. Então, olha só, receptação pode ser de coisa própria? Pode. Mas então, se eu subtrair um carro que alguém me roubou, é receptação que eu estou praticando? Não. Se eu não tiver atingido o patrimônio de terceiro, não é receptação pelo princípio da lesividade, pelo princípio da alteridade, que é uma das vertentes da lesividade. Fechamos ou não fechamos isso, gente? Deu para entender ou não deu para entender isso? Quem tá aí? Tá certo? Quando o bem próprio... Não é isso. Não é isso. O bem aqui é próprio e houve receptação, meu amor. O bem aqui é próprio e houve receptação. Aqui, por quê que houve receptação? Porque aqui houve o atingimento de bem de terceiro, que é o B. O bem é de A, mas o B foi prejudicado no seu patrimônio. Entendeu? Então, se te perguntarem assim na prova, pode haver receptação de coisa própria? Pode, porque a lei não exige, no tipo penal de receptação, que a receptação seja de coisa alheia. Entende? Então, a lei pode ser receptação de coisa própria? Pode existir? Pode, porque o tipo penal não exige coisa alheia como objeto da receptação. Pode ser, então, de coisa própria, desde que a receptação de coisa própria venha a gerar atingimento de um bem jurídico de terceiro. É isso. Quando prejudicar terceiro, quando prejudicar o patrimônio de terceiro, que é o bem jurídico da receptação, o bem jurídico tutelado na receptação, eu posso falar de prática típica, de prática criminosa. Tá certo, meu amor? Professora, qual a diferença entre dolo genérico, dolo geral? Você quer perguntar qual é a diferença entre dolo geral e aberratio causa? Não é isso? Muito bem. Olha só, meu amor, a diferença entre o dolo geral e aberratio causa, para uma corrente, existe diferença entre essas duas situações. O que seria o dolo geral? Quando eu realizo uma conduta, penso que aquela conduta gerou um resultado e realizo uma outra conduta para esconder a primeira, mas é essa segunda que é o que der a causa ao resultado. Exemplo, eu efetuo disparos de arma de fogo contra você, eu penso para te matar, penso que te matei e te atiro no mar para esconder o teu corpo depois de envolvê-lo em pedras. Mas você morre, na verdade, afogado. Quando eu te joguei no mar, você ainda não estava morto. Isso é uma hipótese de dolo geral, tá certo? Você vai responder pelo crime que você sempre quis praticar, que é um homicídio doloso consumado. Agora,
Aberratio causa, segundo uma parte da doutrina, não seria sinônimo de dolo geral. E seria quando, por exemplo, ou a gente realiza uma só conduta e pensa que causou aquele, não responde pela asfixia naquele caso que eu dei, porque isso não entrou na esfera de conhecimento dele. Ele não pode responder por algo que não entrou na esfera de conhecimento dele. Ele não sabia que estava matando por asfixia. Sacou? Agora vamos lá. O que seria aberratio causa para essa outra parte da doutrina? Para essa outra parte da doutrina, a aberratio causa aconteceria quando a gente realizasse uma conduta pensando que matou de uma que causou o resultado de uma forma, mas acabou causando de outra forma. Exemplo, eu te atirei de um despenhadeiro para você cair no mar e morrer afogado. Só que quando eu te atirei, você bateu antes com a cabeça e você não morreu afogado. Você bateu primeiro, você morreu porque bateu com a cabeça. Então, isso é uma hipótese de aberratio causa. Isso é para quem diz que há diferença entre aberratio causa e dolo geral, tá? Há quem, por exemplo, o Rogério Greco trata como expressões sinônimas, aberratio causa e dolo geral. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu diria o seguinte, que o dolo geral é uma hipótese de aberratio causa, sim, mas nem toda hipótese de aberratio causa é de dolo geral. Porque, por exemplo, nas duas situações houve erro. O que é o aberratio causa? É o erro sobre o nexo causal. Nas duas houve erro sobre nexo causal. Nas duas houve erro sobre nexo causal, tá? Mas só na primeira houve dolo geral. Então, uma parte da doutrina diz que haveria diferença. Outra parte da doutrina diz que não haveria diferença nenhuma. E eu, então, vou me filiar a essa segunda parte, mas com uma observação. Nem toda hipótese de aberratio causa é dolo geral, mas o dolo geral é aberratio causa. Tá certo, queridos? Mas para quem faz a distinção é aquela que eu falei. Tá, gente? Eu agora vou encerrar aqui a live, que nós falamos de 3 assuntos. Eu teve que falar de um, falei de 3 assuntos na live de hoje. Tá joia? Então vamos lá. E se você ainda não se inscreveu, que abriram também as inscrições hoje, antes de nós abrirmos oficialmente, já havia gente comprando. Então, o nosso primeiro encontro nacional de concurseiros no Rio de Janeiro, ano que vem, dia 18 de março de 2018. Tô te esperando aqui no Rio de Janeiro, tá? Um beijo no coração de vocês. O livro ainda tô esperando, tá na editora. Tá difícil, mas vai sair. Vai sair. Tá bom, queridos? Um beijo no coração. Tá bom, meus amores? Fiquem com o nosso Senhor. Tudo de bom pra vocês.